dia. Esse é o nosso seminário final de Química e Bioquímica dos Alimentos. E nosso grupo é composto por mim, Carolina Nunes, pela Daniela Barbosa e pela Adriele Davi. Nosso tema é sobre alimentos minimamente processados e a fisiologia e bioquímica pós-colheita. Bom, começando falando sobre o metabolismo respiratório pós-colheita, o que acontece com o metabolismo respiratório de frutas e hortaliças após a colheita é que os tecidos vegetais eles vão manter a atividade metabólica deles, então eles são capazes de respirar, amadurecer, cicatrizar e produzir alguns compostos de defesa. Só que todos esses processos exigem a energia da respiração aeróbica, que é a mais comum. Então, ao serem retirados da raiz da planta, né, que é no caso da colheita, esses tecidos vão perder o acesso a esses nutrientes que eles recebem e também a água. E com isso vão se esgotando os recursos dos compostos de reserva. Com isso, vai gerar um envelhecimento tanto fisiológico, tanto temporal, principalmente o fisiológico, que é o que a gente pode ver de mudança de cor, de textura, de aparência, e também a perda do peso seco. E aí, com isso, a gente pode concluir que a vida útil do produto depende da redução do metabolismo e da taxa respiratória, o que preserva a qualidade por mais tempo. Então, a gente pode ver aqui na imagem um exemplo do amadurecimento da banana. E vai ser alterado, então, baseado na quantidade de exposição ao oxigênio e ao método de conservação. Falando, então, da taxa respiratória e da perda de nutrientes, como eu falei, os alimentos pós-colheita vão esgotando seus recursos de reserva. E aí o que acontece é que a taxa respiratória vai diminuir gradualmente, mas antes dessa diminuição pode ocorrer um pico de aumento que é chamado de climatério. E aí depois vai ter o declínio da taxa respiratória com a senescência. Nesse climatério vai ser liberado um hormônio vegetal chamado etileno, que vai desencadear o amadurecimento dessas frutas e hortaliças climatéricas. E aí, nesse momento, vão ocorrer muitas mudanças bioquímicas, como a conversão de amido em açúcares simples, e por isso que a gente percebe que frutas mais maduras vão ter um sabor mais doce, o amolecimento dos tecidos, a redução de acidez e também alterações na cor. E com isso ocorre também a perda, né, de nutrientes. E eu vou destacar a vitamina C e os compostos fenólicos. Os compostos fenólicos tendem a diminuir porque eles participam das reações de escurecimento enzimático dos tecidos danificados. E aí, formando complexos com íons metálicos, eles vão se perdendo no alimento. E a vitamina C, por ser uma vitamina hidrossolúvel, ela também é facilmente degradada durante esse manuseio pós-colheita e também durante o armazenamento. E aí, com isso, tem perdas nutricionais relevantes. Bom, falando um pouquinho sobre as reações químicas que acontecem nas AMPs que são os alimentos minimamente processados, né? Como trouxe o nosso estudo de caso, simplificou principalmente a banana e a maçã, que são as frutas que a gente mais percebe esse escurecimento assim. Elas são rápidas, né? Assim que a gente corta, se não consumir imediatamente, já tem esse escurecimento. Então, quando esse tipo de fruta elas são cortadas, tem um rompimento das suas células. E aí, com isso, permite que a enzima PPO, que é a enzima polifenoloxidase, ela entre em contato com o oxigênio. E além do oxigênio, elas também entram em contato com os compostos fenólicos, que a Carol acabou de citar. Esses compostos eles estão presentes na fruta, né? Então, essa enzima, a PPO, em presença com oxigênio, ela vai catalisar a reação a reação que acontece junto com esses compostos fenólicos que aconteceria com um prazo muito menor sem esse corte. Então, quando tem o contato com o oxigênio, essa reação ela vai acontecer de forma muito mais rápida, por isso que a gente percebe tanto quanto a gente corta esses alimentos. E aí a oxidação desses compostos fenólicos que entram em contato com o oxigênio vai formar as quinonas. As quinonas são compostos muito reativos, eles não são estáveis, então eles rapidamente se polimerizam, formando as melanoidianas, que são melanoidinas, que são o que é responsável pelo escurecimento da fruta, né? Que quando elas se polimerizam, vai soltar esse pigmento marrom que a gente
ver visualmente aos nossos olhos. Aí esse processo é importante destacar que ele não só afeta a aparência da fruta, mas também, como a Carol acabou de citar, né, tem perca nutricional e pode afetar o sabor também. Pode passar. Aí, o que a gente faz para prevenir essas reações? Quais são as estratégias? A gente trouxe duas estratégias diferentes que podem ser usadas nessas frutas, que claro, isso pensando que você vai cortar a fruta, né? O ideal seria não cortar só quando consumir. Mas em casos que precisa desse corte da fruta, como que a gente impede que tenha essa reação? Impede não, né? Como que a gente minimiza para ela que ocorra mais devagar essa reação de formação desse composto escuro? Uma primeira estratégia é adicionar vitamina C e outra é fazer o pH daquele meio se tornar ácido. Isso porque a vitamina C, ela vai atuar como redutor, então ela vai oxidar no lugar dos compostos fenólicos, o que vai fazer com que a fruta não escureça. Isso é uma forma de prevenir e também elevando o pH, porque a gente sabe que as enzimas, ela tem um pH ótimo para que ela ocorra, para que ela funcione de forma bem. Então, quando a gente eleva o pH, a PPO ela não consegue agir na sua melhor forma, então isso vai retardar a reação. E aí, um exemplo muito prático disso, que junta esses dois meios, é usar o suco do limão, porque além dele conter a vitamina C, ele também é um meio ácido, então ajuda a prevenir esse escurecimento. Então, se for levar um lanche, for cortar a maçã, alguma coisa do tipo, espremendo o limão dá para retardar essa reação. E agora eu vou abordar um pouquinho sobre a qualidade nutricional e a conservação de alguns compostos. Eu vou começar pelos compostos antioxidantes, que são substâncias que doam elétrons e se oxidam. Ou seja, elas evitam a oxidação de outras moléculas. E elas são fortemente impactadas pelo oxigênio. Como exemplo, nós temos os ácidos fenólicos, o retinol e os carotenoides, os tocoferóis e flavonoides, que são substâncias presentes na vitamina C, na vitamina A, vitamina E e no selênio, por exemplo. Falando um pouco mais sobre a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Como eu acabei de dizer, ela é um antioxidante, então ela é muito suscetível à oxidação. E, quando ela é oxidada, ela é transformada em outros compostos, que têm atividade inferior ou até mesmo não têm atividade de vitamina C, como aldeídos e ácidos carboxílicos. O L-desidroascórbico, que é o DHA, e o 2,3 ácido dicetoglutônico são alguns exemplos dessas moléculas. Elas podem participar da etapa de Strecker, da reação de Maillard, que é a reação de escurecimento não enzimático. Nessa reação, elas polimerizam e formam pigmentos amarronzados. Esse processo de oxidação da vitamina C pode acontecer tanto de forma aeróbica quanto de forma anaeróbica. Um outro composto muito importante é o folato, também conhecido como vitamina B9. E ele está presente em diversas formas, como a forma de H4-folato, que é a forma presente ativa no nosso corpo, tetrahidrofolato. Ele, dependendo da sua forma, pode ser mais ou menos estável quimicamente. Ou seja, ele pode sofrer mais ou menos degradação oxidativa. Dessa forma, as reações de oxidação também levam à formação de moléculas com menos atividade vitamínicas. Essa perda dessa vitamina se dá principalmente pela cocção e pela lixiviação, embora ainda esteja suscetível à oxidação. Então, é muito importante armazenar da forma correta. E alguns alimentos que têm a vitamina B9 são o brócolis, o espinafre, entre outros. E qual que é a melhor forma para a gente conservar os alimentos minimamente processados na nossa casa, para que eles não se oxidem, não escureçam e não percam esse conteúdo de vitaminas que é super importante para o nosso organismo? Bom, armazenar as frutas e vegetais por inteiro, com a casca, os caules e os talos, sem nenhum tipo de corte, é uma maneira muito importante, porque evita um contato maior, uma exposição maior com o oxigênio, evitando assim a oxidação e o escurecimento.
Outro método muito importante que pode ser aplicado é a refrigeração, que além de prevenir o crescimento microbiano, mantém os teores de vitaminas em maior quantidade, quando a gente compara com outros métodos, como o tratamento térmico e a exposição a soluções aquosas, no qual os micronutrientes hidrossolúveis se perdem por lixiviação. Bom, agora a gente está dando um exemplo de um prato super rico, super completo, que pode ser encaixado no almoço, no jantar, nas refeições dos brasileiros. Que seria um arroz com feijão, um bife de frango e alface, tomate e a cenoura. Além disso, como sobremesa, colocamos também a opção de laranja. Esse prato, ele é rico em antioxidantes e em fibras. Bom, a gente aí pensou em adicionar essa salada de cenoura crua, que é uma forma que vai evitar a perda excessiva de nutrientes. E além disso, a cenoura é rica em vitamina A e vitamina C, além que tem as propriedades antioxidantes, assim como a laranja, que em uma unidade já fornece a quantidade recomendada, né, por dia, que seria 75 miligramas de vitamina C. E aí, para manter esse prato com todos os nutrientes vivos ali na hora que você for consumir ele, a recomendação é que a cenoura e a laranja elas sejam cortadas na hora do consumo. Tem que ter a higienização prévia antes, claro, mas aí a fim que esse corte apenas na hora ele garante que você tenha um aporte de vitamina C e de antioxidantes bem benéfico ao seu corpo. E assim a gente previne o escurecimento, que a gente tanto por questão de perda de nutrientes, quanto palatabilidade também. E aí, esse prato composto, ótimo. Então, essas são nossas referências que a gente usou para fazer esse trabalho e a gente agradece pela atenção.